Comprou Cardano, né? Ou tá pensando em comprar. Viu alguém no YouTube falando que Cardano é muito melhor que Ethereum, vendeu seu cachorro, sua casa, seu carro pra comprar tudo de ADA e foi morar debaixo da escada do seu tio. Essa é a verdadeira história de Harry Potter. E aí, sem saber o que é Cardano, o pessoal vai no meu YouTube e fala de Cardano, explica ADA. E vocês pediram, hein? Então, rapaziada, hoje a gente vai explicar de onde veio, o que é e como funciona o Cardano. Bora lá. Bem-vindo ao meu canal, aqui eu simplifico o mundo das criptomoedas para você, sua família, seu cachorro e aquele seu amigo que comprou Bitcoin na alta e vendeu na baixa. Meu foco aqui é acessibilizar criptomoedas e blockchain através do conhecimento, porque eu acredito que em um futuro bem próximo, criptomoedas e blockchain vão fazer parte do nosso dia a dia, ou já fazem. E se você acredita nisso também, se inscreve aí no canal e deixa seu like. E sim, muita gente me pediu para falar de Cardano. E confesso que eu fiquei bem impressionado com a popularidade que o Cardano ganhou nesses últimos 2 anos. E não é à toa, porque esse é um projeto bem robusto e com algumas diferenças bem consideráveis quando comparado com outros grandes projetos de blockchain. Mas que diacho é Cardano? Cardano é uma plataforma blockchain pública de código aberto, feita para construir e executar contratos inteligentes e outros protocolos descentralizados de maneira escalável. Vamos simplificar isso aí. Pra gente entender um pouco mais sobre Cardano, a gente precisa entender sobre quem é Charles Hoskinson. Ele é o criador do Cardano e também um dos cofundadores do Ethereum. Dá pra ver que o pessoal curte sair da Ethereum, né? Foi a mesma coisa com o Polkadot. Falando nisso, eu tenho um vídeo falando do Polkadot aqui também. Voltando pro Charles. A Ethereum teve 8 fundadores originais. Um deles é o Charles Hoskinson, que queria tornar a Ethereum um projeto mais comercial. Mas o mais famoso dos 8 fundadores, o Vitalik, era contra essa ideia e queria manter a Ethereum como uma organização sem fins lucrativos. E isso é bem importante pra gente entender de onde vem o Cardano. Galera, se vocês falam Cardano ou Cardano, eu não sei. Com o Polkadot foi a mesma coisa. É a Polkadot, é a Ethereum. Agora eu não sei se o Cardano é a mesma coisa. Eu tô começando a ter contato com a comunidade que fala português das criptomoedas só agora. Então só agora que eu tô notando que o pessoal usa feminino e masculino pra algumas criptomoedas. Mas em resumo, uma Venture Capital queria investir dinheiro na Ethereum. O Vitalik foi completamente contra, mas o Charles achou que esse poderia ser uma boa oportunidade. Porém, a Ethereum continuou sendo uma organização sem fins lucrativos. O Charles ficou de cara. Ele realmente fala que ele ficou chateado com isso. E essa não foi uma separação tão amigável e eu digo até que lembra um pouco aquela treta entre o Mark Zuckerberg e o Eduardo Saverin do Facebook, na época que eles estavam discutindo sobre usar anúncios ou não. Mas o negócio é o seguinte, depois disso o Charles montou uma outra empresa, chamada IOHK. IOHK. Depois o pessoal pergunta por que eu falo em inglês as paradas. IOHK, que quer dizer Input Output Hong Kong. É uma empresa de engenharia e pesquisa focada na criação de criptos e blockchain. Nota importante sobre essa fase. O IOHK e o próprio Charles patrocinaram pesquisas com foco em blockchain nas universidades de Edinburgh e no Instituto de Tecnologia de Tóquio. E mais recentemente eles iniciaram um projeto de pesquisa também na Universidade do Wyoming. Recentemente, que eu digo, é 2020 agora. E agora, meu jovem, eu pergunto pra você qual o principal projeto do IOHK? Cardano. Vê a importância da gente saber da origem desses projetos? Agora você sabe como pensa o idealizador do Cardano com relação a investimentos externos e comercialização desse projeto. E não só isso, você também sabe um pouco das credenciais dele. E também que esse projeto possui uma base em pesquisa feita em grandes universidades. O legal de saber dessas coisas é que isso pode dar uma noção pra gente de que direção esses projetos vão tomar no futuro. Mas agora finalmente eu vou explicar o que é e como funciona o Cardano. Vamos lá. Para isso vamos para a hora da analogia. Não, pera. Vamos voltar um pouquinho. Tem uma coisa importante para eu falar aqui. Antes de eu fazer essa analogia, eu preciso fazer uma observação. Essa analogia não necessariamente reflete como eu vejo essas criptomoedas, tá? Essa analogia foi feita pelo próprio Charles nesse vídeo aqui, e eu vou deixar o link aqui também na bio para quem quiser ver depois. Tá em inglês, mas dá para pôr legenda. E aí no fim disso eu vou dar minha opinião sobre essa analogia. Porque claro, minha opinião é tão importante quanto a do cofundador da Ethereum e criador do Cardano. Então, finalmente, hora da analogia. Hoje a gente tem muito mais visível e documentado toda essa evolução que a gente está tendo em vários aspectos, como, por exemplo, automação, inteligência artificial, sustentabilidade. E um lugar onde a gente pode ver a combinação dessas coisas muito visivelmente são nos carros. E pra gente entender isso melhor, eu vou dividir em 3 fases. Primeira fase aqui, tô usando um carro da década de 60 porque sim e eu gosto. Onde você tinha ótimos carros que cumpriam bem sua função, mas tinham alguns problemas relacionados à segurança. Assento para crianças era uma raridade. Airbags nem existiam. A maneira de você proteger os passageiros era um painel acolchoado. Nessa segunda fase agora, a gente tem carros feitos que são pensando na segurança do motorista e do passageiro. Basicamente eles olharam para a fase anterior e viram que eles podiam melhorar. Então agora a gente tem carros com câmeras de segurança, com freios inteligentes, com sistemas elétricos e tantas outras evoluções aí. Eu prometo que esse vídeo ainda é sobre Cardano e isso vai fazer sentido daqui a pouco. E vamos para a terceira e última fase aqui, onde a gente está falando de carros inteligentes, que
dirigem sozinho, capazes de prever um acidente às vezes até antes que ele aconteça. Além de tudo, carros que buscam ser sustentáveis e reduzir a emissão de CO2. O que tudo isso tem a ver com blockchain e Cardano? Blockchain também é uma tecnologia que vem evoluindo com o tempo. E, inclusive, atualmente as blockchains são divididas em 3 gerações. Então vamos lá, nós temos a primeira geração. E aqui nessa primeira geração não tem como a gente falar de blockchain sem falar de Bitcoin. Bitcoin é o primeiro caso de uso real onde a blockchain foi usada com seu objetivo principal de ser um serviço financeiro descentralizado. Até poderíamos citar outros exemplos aqui, mas Bitcoin foi o primeiro caso bem sucedido. Então nós temos a segunda geração de blockchain. Semelhante aos carros, o pessoal estava olhando a geração anterior e vendo que eles poderiam melhorar. Legal, aqui a gente está falando de transações descentralizadas, mas e se eu quiser colocar condições dentro dessas transações? Ou se eu quiser usar essa tecnologia para construir algo em cima dela. E é aí que entra a Ethereum, proporcionando justamente essas possibilidades com os contratos inteligentes e permitindo que outros projetos sejam construídos em cima da sua blockchain. Mas ainda assim tinha alguns problemas aqui. Quando o Ethereum foi feito, ele não foi feito para suportar uma grande quantidade de transações. E é aí que entra a terceira geração de blockchains. Seriam as Teslas das criptomoedas. Aqui eles visam resolver justamente esse problema da quantidade de transações que congestionava a rede. Lembrando que esse problema de congestionar a rede é comum tanto no Ethereum quanto no Bitcoin. E aqui nós temos projetos visando resolver esses problemas. Quais são os projetos que estão aqui tentando resolver esses problemas? Uma versão nova do Ethereum, o Ethereum 2.0, o Polkadot e também o Cardano. Mas esses dois últimos eles estão indo além. Uma das maiores inovações do Cardano é a interoperabilidade, ou seja, permitir que diferentes blockchains conversem entre si por meio da blockchain do Cardano. Então, da mesma maneira que a gente vê evoluções em outros produtos e serviços, como os carros, por exemplo, a gente vai notar essa mesma evolução nas blockchains. Lembrando que essa analogia não é minha, é do Charles, e ele basicamente está chamando o Bitcoin de um carro velho. Minha única observação em cima de tudo isso é que o Bitcoin não está preso na primeira geração. O código do Bitcoin passa por evoluções, e há alguns projetos sendo feitos aqui que podem levar o Bitcoin para as outras gerações, mas isso é assunto para outro vídeo. Voltando para o Cardano. O Cardano usa um sistema de consenso chamado Proof of Stake, que eu tenho um vídeo explicando o que é e como funciona aqui. Esse é um sistema de consenso que não exige máquinas com super poder computacional como o Bitcoin, e por isso consome muito menos energia, fazendo com que a blockchain do Cardano seja mais sustentável. Capiche? A criptomoeda do Cardano é o ADA, e por causa desse sistema de consenso de staking, você pode fazer o staking do seu ADA e ser recompensado em ADA, da mesma maneira que os mineradores são recompensados com a moeda que eles estão minerando. No caso do Bitcoin, são recompensados em frações de Bitcoin. E não é só isso, quem tem ADA também tem poder de voto para alterar algumas regras do software, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Outra coisa, lembra que a gente falou do congestionamento na rede do Bitcoin e na rede do Ethereum? O Cardano quer resolver esse problema colocando um airbag ali no carro. O Cardano basicamente está dividindo a blockchain dele em 2 camadas para resolver esse problema. A CSL e a CCL. Na primeira camada é onde ficam as transações peer-to-peer, basicamente onde ficam todos os envios e recebimento das moedas. Como se fosse um livro-razão. Se você não sabe o que é livro-razão, dá uma pausa aí que eu vou colocar aqui o que é um livro-razão. Na segunda camada, que é operada separadamente da primeira, é onde ficam as regras dos contratos inteligentes. E é a camada que permite que os desenvolvedores criem novas funcionalidades. Pra gente entender isso melhor, na Ethereum, as duas coisas acontecem na mesma camada. E esse é um dos motivos que a gente pode ter um congestionamento na rede do Ethereum, o que é justamente o que o Cardano tenta evitar. Que você não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu! Outra coisa importante saber sobre o Cardano. Como a gente viu ali no início, todo o desenvolvimento do Cardano é feito com base em pesquisas acadêmicas. E eu diria que esse é o maior diferencial do Cardano quando comparado com outros grandes projetos de criptomoedas. Mas como grande parte das pesquisas acadêmicas, esse não é um processo tão rápido. Ele também possui um código público que pode ser analisado por outros pesquisadores, da mesma maneira que qualquer outra pesquisa acadêmica. Tudo isso exige tempo para testar, validar, auditar código, o que é bem diferente de outros projetos que às vezes só são um fork de outras blockchains, como é o caso do Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Doge, BNB, e tudo isso torna as atualizações do Cardano e o próprio desenvolvimento em si bem lento. Enquanto outros projetos fazem atualizações rápidas, testam em rede canário, corrigem bugs na prod, o Cardano é mais lento, mas talvez mais preciso nas suas atualizações. Qual dessas duas abordagens você acha que é mais eficiente? O Cardano foi escrito em uma linguagem de programação chamada Haskell. E o que tem de útil pra gente saber disso? Nada. Não, tem sim. O Haskell ele possui uma linguagem de programação mais enxuta, ou seja, com menos linhas de código, em teoria. É mais rápido de ler, de validar, de escrever, de dar manutenção. É uma maneira de tentar agilizar esse processo de revisão acadêmica que pode levar um pouco mais de tempo. O que mais? O Cardano divide as suas atualizações de uma maneira bem diferenciada. O Charles dividiu em 5 eras: Byron, Schilling, Gauguin, Basho e Voltaire. Se eu pronunciei algum nome errado aí,
Eu não vou explicar o que acontece em cada uma delas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas tem duas coisas importantes pra gente saber. A gente tá entrando no Golden, e é aqui onde finalmente o Cardano vai ter Smart Contracts. Isso é tipo o Corinthians, que era zoado porque não tinha Libertadores, e aí finalmente ganhou uma Libertadores. É a mesma coisa com o Cardano. Finalmente vai ter Smart Contracts e parar de ser zoado na comunidade de cripto. Outra coisa sobre essa última etapa, Voltaire, é aqui onde toda aquela parte de governança e sistema de votos do ADA vai fazer mais sentido, onde os votos e sistemas de stake vão influenciar no futuro da rede. É nesse ponto onde o Cardano vai ser completamente descentralizado e não vai estar mais sobre o gerenciamento do IOHK. O que mais? Tem muitos outros detalhes do Cardano, como o Ouroboros, que é o protocolo usado pelo Proof of Stake. As carteiras do Cardano também são um diferencial, ele possui duas carteiras, uma desktop chamada Daedalus e a Yoroi, que é mais parecida com o MetaMask. Se você pegou a referência do Daedalus, se inscreve no canal. Valeu. Eu vou deixar uns links na descrição falando sobre esses outros assuntos para quem quiser ir mais a fundo. Como o conteúdo do Cardano é mais denso e tem muita coisa para falar, talvez eu faça uma parte 2. Deixa aí nos comentários se você quer uma parte 2. Ou deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida sobre tudo isso que eu tô falando. Atualmente, no universo das criptomoedas, a gente tá cheio de projeto prometendo que você vai ficar rico rápido. E o Cardano, ele foge desse padrão e também, apesar de receber várias críticas, ele ainda continua como uma das criptos mais populares. De novo, não é à toa, com essa abordagem bem rigorosa que eles têm com base em pesquisa acadêmica e desenvolvimento, já era de se esperar que eles se tornassem um projeto tão popular. Bom, galera, é isso. Como de costume, não se esqueçam de se inscrever e pera que eu tenho um recado rápido. Eu tô recebendo bastante mensagem de gente me perguntando se eu tenho curso, se eu vou fazer algum curso. Talvez eu faça, não sei. Se vocês quiserem um curso aí para quem tá começando no universo das criptomoedas, tentando simplificar principalmente essa entrada inicial, me deixa saber nos comentários. Mas também eu tô indicando pro pessoal o Bankless Brasil. Talvez você já tenha ouvido falar do Bankless. Eles têm um sistema bem didático para quem tá no mundo das criptomoedas e justamente focando em não depender de bancos. Então vale muito a pena, o conteúdo é ótimo. O negócio é o seguinte, antes eles só tinham conteúdo em inglês e custava $22 para assinar. Agora eles estão com conteúdo em português e tá R$ 9,90, então vale super a pena. Mas também eles têm conteúdo de graça também que vale a pena. Então, independente disso, dá uma olhada lá no link, se inscreve lá, beleza? Lembrando que eu também tô no Instagram e no Twitter, me segue lá. Quando você começar a buscar Timbala, vai aparecer Timbaland. Não é esse cara que você tem que seguir eu, Timbalabush, que é mais difícil de escrever. Não, mas é isso, valeu por ter assistido até aqui. Falou, valeu e até o próximo vídeo.